vou falar. Bom, gente, sejam bem-vindos ao UFEP. Obrigada por estarem aqui participando. Agora a gente vai ter uma palestra, uma mesa redonda aqui com o Felipe de Menezes Jesuíno. É professor da FATES? Não mais. Tem aqui no seu currículo. Já foi professor da FATES, então. E o Heráclito Aragão Pinheiro, que é da UFC, não é isso? Não. Nunca fui. Gente, ignora então só os locais. Mas vamos lá, a mesa de hoje é Saúde e Humanidade, Epistemologia e Ética no enfoque da Psicologia Complexa. O Felipe Jesuíno, ele possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará também. Ele é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professor adjunto da FATES, não mais, além de atuar como psicólogo clínico e supervisor de psicoterapia. Ainda? Tem experiência na área da psicologia, com ênfase em intervenção terapêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: a psicologia analítica, literatura, sistemas psicológicos, epistemologia e psicologia. O Heráclito Aragão Pinheiro é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área de História e Psicologia, com ênfase em História Regional do Brasil e Epistemologia das Psicologias, atuando principalmente nos seguintes temas: História das Ciências, História das Religiões, Mitologia Comparada, Quadrinhos e Cultura Pop, Epistemologia, Psicanálise Freudiana e Psicologia Analítica. Eu quero deixar aqui com vocês eles dois, é um prazer imenso ter vocês aqui na FEP. E assim, a única regrinha para vocês é que vocês se divirtam bastante até às 7. Pode ser? Pode deixar. Tá bom, gente. Obrigada. Vocês aproveitem. Quem vai começar falando é o Felipe. Eu só vou agradecer o convite, aproveitar antes dessa mensagem. Agradecer o convite, né? Para mim falar de epistemologia da psicologia analítica. Apesar de que não tem muita gente que discute isso, então acaba sobrando para nós mesmo, né? E espero que a gente se divirta. Boa noite a todos. Só o Heráclito pode agradecer a Sabrina, né? Mas eu agradeço também o convite, veio pela Maiara, né? Ela falou comigo ano passado, então o negócio foi bem organizado. Essa coisa das instituições não é culpa deles, não, é porque a gente tem uma vida meio complicada nesse aspecto. Tirando a parte da FATES, porque realmente eu encerrei minhas atividades lá no final do semestre passado, o resto está tudo tranquilo. E o Heráclito disse que eu falaria primeiro por conta de fazer uma introdução do que a gente resolveu fazer aqui. Na introdução é uma historinha. Começa com a Maiara me convidando e dizendo que o evento ia ter algumas peculiaridades, que vocês sabem, é o tema dessa segunda realização. Oi? Voltou? Pronto, dessa segunda realização do evento. E eu fiquei pensando, epistemologia, ética, como é que eu vou trabalhar isso, né? Mais ou menos o tema do convite. Aí eu lembrei que a gente estava terminando de arrumar uns textos para um livro e que o texto que eu estava cuidando, discutindo o tema da loucura, da saúde mental, exatamente do posicionamento ético diante disso a partir da psicologia analítica, eu pensei assim, bom, eu estou agora trabalhando na ênfase ética. Quem é que tem próximo que está trabalhando na ênfase epistemológica? Então, um dos textos do livro do Heráclito é exatamente nessa ênfase epistemológica. Aí eu logo mandei um título. Eu digitei o título lá, mandei uma mensagenzinha para a Maia e acabou ficando esse tema até agora, né? É o que a gente vai tratar com vocês hoje. Está aí. Ética e epistemologia. Essa é a minha forma de tratar, né? A ênfase ética e a ênfase epistemológica, eu faço questão de tratar a coisa dessa maneira, porque na psicologia analítica, na psicologia complexa, resolvi assumir esse termo para que o Heráclito aceitasse meu convite, né? Que aí eu chamei ele para se agregar comigo aí. Porque são ênfases mesmo. A posição psicológica do Jung dá um cerne fundamental para você pensar. A epistemologia está embutida aí, tem que ser sempre
vigilante e ao mesmo tempo para pensar a ética dessa proposta psicológica. As duas coisas estão juntas, não tem muito como separar elas. A gente vai tentar mostrar como é que a gente pode fazer ênfases, apresentando para vocês o que seria essa epistemologia e essa ética, como é que elas estão integradas e como é que, se você optar por uma ou pela outra, ou por nenhuma das duas, aí com certeza você não está trabalhando com a psicologia nenhuma. Só fazer uma parte, pessoal. Bom, estou te passando a palavra mesmo, cara. Por quê? É tua vez agora. Ah, é só essa introdução? Tá, então a parte vai ser o começo da minha fala. Quando nós falamos em público, normalmente, mesmo se tratando de uma conferência, né, aqui não é uma conferência, é uma mesa redonda, há uma característica da nossa fala que é de não ter um momento específico para as intervenções do público. Vocês podem a qualquer momento intervir, discordar, falar, fazer algum comentário. Sintam-se à vontade para interferir. Apesar de que nós vamos reservar um momento específico para o debate, mas não significa que ele só possa ser feito nesse momento. A qualquer momento vocês podem interferir. Pois sim, esse texto que falava o Felipe, né, que vai estar nesse nosso livro, que vai sair logo, eu espero, o livro já está pronto, a gente está só no processo de transformá-lo em livro. Foi motivado pela passagem que foi feita, na verdade, a extinção do Centro de Humanidades da Unifor e o fato do curso de Psicologia da Unifor ter sido mudado para o Centro de Humanidades. Então eu escrevi um texto, que eu chamei de Lugar da Psicologia, tendo como mote isso, né? E discutindo essa perspectiva do que é a psicologia, se uma ciência do espírito, como os alemães chamavam no século XIX, uma Geisteswissenschaft, ou uma ciência da natureza, uma Naturwissenschaft, que é um debate que surge em 1893 e que a psicanálise, quando aparece, ela aparece no coração desse debate, mas Freud se furta desse debate, da chamada querela dos métodos, que vai aparecer justamente motivado pela história. É a história que vai é o conhecimento historiográfico que vai motivar essa querela dos métodos, é alemão Methodenstreit. E no texto eu coloco a perspectiva de como é que você poderia pensar isso com Freud, Lacan e Jung. Freud e Lacan nós vamos interessar aqui, a exceção de um argumento do Lacan acerca da ciência, né? De um certo objetivismo e de uma certa decência que há na ciência que oblitera o sujeito da enunciação para que ele se torne científico, né? E que isso é algo que isso é fundamental na psicologia analítica no sentido de não fazer isso, né? É justamente o oposto. E a partir dessa reflexão tratar de alguns temas da epistemologia de Jung aqui e pensando nisso, né, da saúde e humanidade, né? E daí o tema, né, em virtude da historicidade desse meu texto, né? Ele surge motivado por esse debate. É a psicologia, né? Uma ciência do espírito, uma ciência da natureza. Eu começo esse texto, mas não vou me deter nisso, dizendo que a psicologia é uma quimera. A psicologia não existe, né? Que essa psicologia no singular, ela é uma invencionice, ela não há. O que existe são várias psicologias, com objetos e métodos completamente diferentes. Daí a minha escolha por essas três, ou essas duas, como queira, psicanálise e psicologia analítica, para debater isso, porque não se poderia pensar a partir de uma quimera. A psicologia pertence a um a outro, a quimera não pertence a lugar nenhum. Daí talvez a facilidade de se jogar a psicologia para qualquer lugar, porque de qualquer coisa para nada, né, é muito fácil. Então, como eu não me interesso muito por quimeras, eu vou falar de uma psicologia, né, e todo o argumento acerca da epistemologia, da psicanálise e do Lacan, eu deixo para quem depois quiser ler o texto, não vou tratar de absolutamente nada disso. Mas eu acho que uma coisa importante, assim, por que epistemologia? Uma das coisas que o Jung deixa bem claro em toda a obra é que a discussão epistemológica é fundamental. Que é fundamental, a despeito da psicologia, utilizar o método das ciências naturais. O método das ciências naturais é o método empírico descritivo, ou empírico fenomenológico descritivo.
Apesar disso, porque o método empírico descritivo ele não pode ser sobrecarregado por pressupostos teóricos. Porque interessa o fenômeno, não em você pegar o fenômeno e diluí-lo em uma teoria. O fenômeno é que vai ser mais importante. E Jung ele sempre repetiu, para ouvidos moucos, duas coisas. Que ele era um cientista e um empirista, e que ele não era, nem nunca foi filósofo. Né? Como empirista, é como eu disse, a perspectiva empírico-descritiva ela não pode ser sobrecarregada com pressupostos teóricos. Ao mesmo tempo, a psicologia ela é um tipo de empiria, na perspectiva de Jung, extremamente particular. Por quê? Veja, o Jung, na obra dele, em vários momentos, e em vários momentos importantes, que quedam ignorados pela maioria das pessoas que leem Jung, ele faz uma comparação entre a psicologia complexa e a física. Notadamente, em um texto que eu venho lendo e relendo continuamente, da prática da psicoterapia, em que ele vai demonstrar a necessidade da maneira peculiar de argumentação que ele tem, que é através de antinomias, que é através de paradoxos. Primeiro ele faz uma descrição das várias terapias que existiam na época dele, que na época já eram muitas. Ele sempre sublinha a posição do Adler e do Freud, mas já haviam inúmeras na época dele. Inclusive ele cita de maneira jocosa, em um dos textos epistemológicos dele, que está nas obras completas, na Natureza da Psique, que só um breviário de psicologia da década de 30 dos Estados Unidos listava mais de 300 psicologias lançadas naquele ano. Então já havia muitos. E ele vai dizer o seguinte: olha, essas várias, há um objeto de estudo. Mutatis mutandis, esse objeto de estudo é a alma. Não necessariamente é o objeto da psicologia complexa, é mais específico o objeto. Mas ele dizia, olha, essas várias posições, algumas delas contraditórias entre si, só mostram que a natureza do objeto ela é contraditória. Ela assim, aí ele vai utilizar novamente a metáfora física. Veja, a física teve uma grande dificuldade para lidar com a luz, porque a luz representava um paradoxo. Ela se comportava simultaneamente como corpúsculo e como onda. Então a única maneira de encarar a natureza corpuscular e ondulatória da luz foi encará-la de maneira paradoxal e constituir uma teoria paradoxal. O Jung vai dizer que a alma ela é infinitamente mais complexa do que a luz e muito mais paradoxal. Daí a necessidade de você utilizar várias antinomias para poder se aproximar de uma compreensão possível da alma. E nessa perspectiva, o Jung ele vai, na epistemologia dele, se referir sempre a si mesmo como empirista e jamais como filósofo. Primeiramente porque a empiria realmente, a empiria de Bacon e de outros filósofos empiristas, principalmente os anglo-saxões, dos quais o Jung não tem parentesco, apesar de, por exemplo, a negativa da metafísica dos empiristas, a negativa da existência de ideias herdadas, a negativa da característica especulativa, que está presente nesta filosofia empirista anglo-saxã, também está presente na epistemologia de Jung. A psicologia complexa, ela não tem caráter especulativo e ela não tem caráter metafísico. Ela depende dessa observação, dessa descrição do objeto, dessa empiria. Tanto é que em um texto extremamente importante do arquétipo do inconsciente coletivo, o arquétipo de referência especial ao conceito de ânima, ele vai dizer algo importantíssimo. Ele vai dizer, olha, a ânima, ela não é uma invenção teórica e ela não é mitologia. Ele vai dizer, os meus conceitos, eles são deduzidos a partir da multiplicidade dos fenômenos. Logo, eles são conceitos derivados da experiência, são conceitos experimentais. E para que serve? Ânima serve, assim como é igual, em termos epistemológicos, ao conceito de artrópode. Que merda é um artrópode, pessoal? Alguém me respondeu, o que é um artrópode? Seres invertebrados, alguma coisa assim. São seres invertebrados que têm membros articulados. Daí o podos e o artropodos, né, do grego. Para que serve o artrópode? O artrópode é invenção teórica? Não.
O arquétipo, o artrópode, olha aí, vou fazer um texto, o arquétipo do artrópode, uma ligação epistemológica entre o artrópode e o arquétipo. O artrópode é o caranguejo, tá doido? Hércules pisou no caranguejo, olha aí a ligação. Câncer, olha a ligação do arquétipo do artrópode. Cara, quando o inconsciente se manifesta, foda. Só um instante, pessoal. Pra quem não conhece o Renato, tente fazer uma separação quando ele tá falando sério, quando ele começa com essa avacalhação. Porque senão você começa a ficar tentando entender o que ele tá dizendo. Essa última parte foi a avacalhação, então acabou com a né? Não, sim, mas voltando. Então, o artrópode, ele serve para designar um grupo fenomenológico. Ou seja, vários fenômenos que têm características afins, características similares. Ele, inclusive, ele tem uma nota de rodapé extremamente interessante quando ele vai falar da Core, no Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, que ele vai dizer o seguinte: ora, os meus opositores me criticam por dizer que o arquétipo não está nos fenômenos. Claro que não. Inclusive tem um texto dele muito interessante, em que ele vai falar de psicologia e arte, que ele vai dizer que o arquétipo não existe, o inconsciente coletivo não existe. Ele vai dizer, olha, os arquétipos não estão nos fenômenos, assim como a classificação botânica também não está nas plantas. O que não impede o botânico de perceber semelhanças e estabelecer categorias. Então isso é extremamente importante para se perceber essa característica peculiar do que é essa empiria em Jung. Além disso, essa empiria em Jung, que as pessoas parecem não compreender, e que ela não é simplesmente, vejam, a psicologia complexa, ela não é especulativa e ela é uma psicologia prática. Por quê? Porque ela está... Eu detesto quando eu começo a falar por quê. É terrível. Alguém já viu o Bruno Mazeu no Cilada? Já viu o antropólogo que ele faz? Que ele faz assim, o casamento. O casamento é uma boa questão. Eu sempre me pergunto, por que as pessoas falam? E eu sempre me respondo, por que? Aí quando eu começo com isso, eu me sinto super mal. Que eu lembro do antropólogo, do Bruno Mazeu. Mas bem, essa empiria em Jung, ela é uma postura epistemológica, mas que ao mesmo tempo ela coloca também uma postura de uma ética prática. Né? Por quê? Porque o interesse imediato do psicólogo são os seus pacientes. Ou se não os pacientes, o objeto, seja da cultura, né? A qual ele está se dedicando a compreender. A compreender o que é que aquele objeto está falando do pano de fundo psíquico inexpresso. E acontece que, a despeito de tudo isso, você tem uma transformação, uma banalização do conhecimento psicológico fundado por Jung em algo de uma psicologia especulativa, abandonando essa característica empírica. Essa empiria de Jung, ela se radica na noção de realidade psíquica, no sentido em que os empiristas, eles acreditavam que eles poderiam ter uma noção do que é a realidade. Esse tipo de bobagem pré-kantiana está posto também no que hoje se chama de fenomenologia, que você pode ter um acesso às coisas, né, através da observação, mas Jung achava que não, porque ele se fundamenta em Kant, a despeito de toda a contradição que isso possa parecer, porque para Kant a psicologia é impossível. Para Kant a psicologia é impossível em duas perspectivas. Primeiro, o que Kant chama de psicologia é o conhecimento da alma como essência, um conhecimento ontológico da alma, e o aspecto da epistemologização do conhecimento proposto por Kant e da transformação do conhecimento transcendente para o transcendental. Ele vai dizer, olha, aquilo que é o das Ansicht, a coisa em si, ela é impossível de ser percebida. Então, o Kant, quando faz uma crítica à psicologia, ele faz a crítica ao que na época ele é chamado de psicologia no sentido da metafísica, da questão psicológica, a questão da existência da alma e da mortalidade e imortalidade da alma. Ao mesmo tempo, no que concerne a uma psicologia empírica, uma psicologia prática, o sujeito do conhecimento não pode observar a si mesmo, porque ele não pode, vou usar um termo que eu gosto, eu falo dos filósofos, não pode subir nas próprias costas para ver mais longe. Ele não pode se colocar em uma posição suprapsíquica para poder observar a si mesmo de um local de objetividade.
Logo, para Kant, e o Jung concorda com isso e transforma isso em método, isso é o mais fundamental, ou seja, ele dialoga constantemente, sem ser filósofo, ele dialoga com essa filosofia no intuito de constituir uma psicologia prática, não especulativa, não metafísica. De que, para Kant, a psicologia ela trata-se de contradição performativa, porque o sujeito do conhecimento não pode se observar a si mesmo. Correto? Mas ele vai se colocar nessa posição, ele vai dizer o seguinte, olha, a única empiria possível, no sentido de um conhecimento imediato, é a empiria psicológica, porque todos os conhecimentos são mediados pela alma. A única realidade que se apresenta imediatamente é a realidade da alma. Por quê? Porque todo conhecimento que o complexo do eu possui, ele vem de origens inconscientes, seja do objeto interno, seja do objeto externo. Jung chamava essa empiria comum de metafísica da matéria, porque aquilo que julga-se ser a suprema realidade, que é a realidade concreta externa dos objetos, ela no fundo está falando de um objeto desconhecido. Não sei em sua essência o que é a matéria, eu sei o que é a matéria para mim, enquanto traduzido por um complicado processo de apercepção, que é simultaneamente um processo psíquico e um processo biológico. Prometi pro Araque que enquanto ele falasse eu ia ficar catando coisa aqui no livro para poder ficar lendo para vocês, né? A gente também faz isso de vez em quando, a gente está num debate desse, a gente pega os livros para ler, para instigar vocês a também tentarem trazer contribuições. É um negócio que é muito importante, leia um. Por incrível que pareça, isso é sério, é muito importante. Os psicanalistas leem Freud. É incrível, né? O Jung, no texto dele, que está aqui traduzido como considerações gerais, não, considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, né? No parágrafo 436, pela virada de página do parágrafo, né, que os parágrafos dele tem 2, 3 páginas, ele diz assim: meu método e minhas reflexões, em geral, partem de fatos psíquicos individuais, atestados não somente por mim mesmo, mas também por outros observadores. Então isso acontece com alguém, esse alguém é um indivíduo, a propósito, e outra pessoa também observa isso. Por exemplo, eu proponho um problema simples para todos nós. A resposta do seguinte problema matemático: 2 mais 2. Ótimo, bem simples, né? Todo mundo é capaz de resolver esse problema desde muito tempo atrás. E todos são capazes de observar a resposta. Bem simples. 7 vezes 8. 7 vezes 8, quem lembra aí? 7 vezes 8? Pronto. Hã? Okay. Boa, eu não lembrava. Obrigado. Pois é. Mas aí, assim, pode ser uma coisa muito simples, mas para o meu exemplo, qualquer imagem servia, né? A imagem aí de um problema que ele é percebido, que ele é pensado, que ele é solucionado de maneira automática até, é uma coisa que pode ser observada por mim. Pelo menos quando eu falei 2 mais 2, eu consegui observar a resposta em mim mesmo, inclusive. Você foi capaz de observar também? Prossiga. Não, eu digo 2 mais 2, não 7 vezes 8. Ah, tá. 2 mais 2 eu consigo, viu, gente? Então, o que é que acontece aqui? Por mais que possa ser uma bobagem, a gente está falando aqui da função de pensamento, né? E a gente consegue observar uma imagem que se constitui ao longo de todo esse problema. Desde prestar atenção no que eu estou falando aqui, por mais bobagem que seja, até pensar o problema, pensar a resposta dele. Ou, de repente, um problema que a gente não consegue resolver, por exemplo, 7 vezes 8, e aí a gente não consegue pensar a resposta disso, mas a gente consegue se implicar com o problema. Tá vendo como a psicologia é uma ciência humana? O negado não sabe quanto é 7 vezes 8? Só salvou aí, obrigado. Salvando a psicologia. Aí, veja só. O material folclórico, mitológico e histórico apresentado serve, em primeiro lugar, para provar a uniformidade do evento psíquico no tempo e no espaço. Porque enquanto nós estamos aqui nos confrontando com o problema de 2 mais 2 igual a 4, para ser mais junguiano, teria que ter perguntado 3 mais 1, né? Que era o problema matemático do Jung. Mas 2 mais 2 igual a 4, mas aí... Hã? Não, mas é sério, pessoal. É sério, é um problema alquímico. E aí, veja só. Tem um texto do Jung só sobre isso, viu, pessoal? É a interpretação psicológica do dogma da Trindade lá. E aí, nós temos a seguinte coisa. Com uma situação simples como essa, 2 mais 2 igual a 4, é bem óbvio que todo mundo consegue ter acesso a isso. Mas tem algumas outras observações que a gente poderia dizer mais
peculiares, mais raras, de maior profundidade, que a gente observa nas nossas vidas, a gente é capaz de observar acompanhando o outro na clínica também, mas é capaz de observar acompanhando um outro, um terceiro outro, e etc. E aí o Jung perguntava assim na época dele, mas eu também seria capaz de observar isso no africano? Eis o Jung montando expedição, vocês sabem, com o dia da mulher dele, para poder ir lá na África, olhar se tinha esse tipo de coisa também entre os africanos. Ele aprendeu Swahili em um mês. Swahili é uma língua africana super difícil, que não se falava para o local onde ele foi. Mas ele aprendeu em um mês. Depois da curiosidade, ele também viajou para os Estados Unidos. Para a Índia. E para a Índia. E deu passada naquela viagem lá para a África, deu passada pelo Egito. E é curioso, pessoal, que não foi só isso não. Antes mesmo das viagens dele, na época da fundação da psicologia analítica mesmo, ele saía andando em tudo quanto era museu da Europa, atrás de referências, de paralelos. E além disso, depois ele começou a pagar umas pessoas para conseguir também alguns textos, e o pessoal até disse que ele inflacionou o mercado lá de textos alquímicos, né, que ele saiu atrás de comprar tudo quanto era manuscrito que estava enterrado nas bibliotecas aí. E aí, assim, o que é que o Jung estava fazendo? É uma ocorrência individual, mas de repente é reportado não só na cultura dele, que ele está observando não sei quantos suíços, alemães, ingleses, que ele atendia muito, né, de outros países também, mas ele estava observando também determinadas ocorrências em outros locais do mundo, né, e em outras épocas. Então ele está fazendo um estudo comparativo, como o Heráclito disse, a partir de fatos individuais, observáveis, relatáveis, descritíveis. E ele está chegando numa coisa que o Kant chegou por uma via bem diferente, mas é para outro momento. Isso, veja. Porque qual é o grande problema da psicologia em termos de ciência natural? Porque ela não é uma ciência... você não pode fazer experimentos, né? Os experimentos que você pode fazer não interessavam muito ao Jung, porque você tinha, na época dele, uma psicologia experimental, né, que não foi muito adiante. O próprio Wundt, ele tira muita coisa do Wundt. Mas quando você não pode proceder com experimentos, porque o interesse da psicologia é o homem individual, é que não pode ser representado como uma simples recorrência estatística, apesar de que, como ele está tratando de um paradoxo, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você se mantém no campo da ciência natural sendo descritivo, porque com a descrição, com o método da ciência natural, você consegue saber o que acontece e como acontece. Tem outras perguntas que a psicologia, por essa característica não especulativa, simplesmente não se interessa em responder. Por que acontece? Isso fica para os filósofos. De onde vem? Também fica para os filósofos. Porque aí você sai do fenômeno e passa para a especulação. Na vã perspectiva de você chegar a esse... Então, 10 minutos para mim. Então o que acontece? Eu tinha um bocado de coisa para falar, mas sempre esse negócio de 10 minutos aí. Esse aspecto da empiria, ele se radica na realidade psíquica. Porque a psique para o Jung, ela é composta de imagem no sentido de representação. Então essa empiria, ela tem uma característica interessante que leva a um aspecto metodológico. Perceba que toda a discussão da teoria, ela está sempre casada, jamais desvinculada do método. Nunca está desvinculada do método. E essa digressão teórica, ela leva a uma concepção metodológica. Por quê? Olha, eu não posso falar acerca do psíquico, porque a única realidade imediata e inescapável que eu tenho é o psíquico. Logo, o conhecimento da psicologia ele não é um conhecimento sobre o psíquico, ele é um conhecimento no psíquico, o que dá uma inflexão profunda. Logo, a psicologia faz parte da fenomenologia. Por quê? A psicologia ela explica ignotium per ignotus. Ela explica o desconhecido por algo mais desconhecido ainda. No sentido em que o que é que a física faz? A física ela faz uma reconstrução psíquica do fenômeno físico. Qual é essa reconstrução psíquica? A matemática. Ela pega um vetorzinho e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A psicologia, ela reconstrói o psíquico no psíquico. A teoria psicológica, ela é também um fenômeno psíquico. O que acontece? A própria observação, nesse sentido, a própria descrição já se constitui em teoria. A própria descrição do fenômeno já se trata de uma concepção psicológica. Em alemão, Anschauung. Logo, sendo uma concepção,
a própria descrição já é teoria. Isso leva a um aspecto metodológico importantíssimo. No momento em que eu estou observando a fantasia, o sonho, o próprio conteúdo, ele já é uma concepção. A objetividade do conteúdo da fantasia, do sonho, do mito, ele já é uma concepção.